Bora trabalhar, meu povo! Bora trabalhar, minha pova! Vamos falar de geografia! O capitalismo e a organização do trabalho no mundo. Vamos falar do tema 1 da apostila 3 do ensino fundamental. Bora lá? E aí, meus queridos e minhas queridas, olha só, a gente vai falar aqui, ó, do volume 3 de Geografia e Ensino Fundamental. Bora para a página 9? Bora estudar! Começamos nosso estudo aqui na unidade 1, vejam só, aqui em cima. A gente vai falar de 2 temas na unidade 1. Este vídeo trata do primeiro tema, o capitalismo e a organização do trabalho. Este é o nosso primeiro tema e é nele que a gente mergulha aqui, ó. O capitalismo e a organização do trabalho. Este tema tem por objetivo compreender as transformações do mundo durante esse modelo de produção industrial capitalista. Vamos ver como será que evoluiu o trabalho, como que evoluiu a tecnologia, como se deu a preparação para o processo de industrialização e as revoluções industriais. A gente trabalha no tema 2, num próximo vídeo. Então começamos esse primeiro vídeo exatamente a partir deste ponto e desta proposta. Capitalismo, organização do trabalho. A gente todo dia compra produtos que foram industrializados. Desde o nosso café da manhã, até mesmo quando a gente pega um ônibus para ir para o nosso trabalho, a gente está usando produtos que foram construídos com o processo de industrialização no Brasil e no mundo. Vocês já pensaram o que seria da nossa vida se não fosse estes produtos? Será que não é importante tê-los? Claro que é. A Revolução Industrial trouxe muitas coisas importantes para o nosso modelo de vida. Também trouxe muitos problemas ambientais associados a ela, mas não é o tema da nossa aula. O nosso tema é a questão do trabalho. É do trabalho humano que esses produtos nascem. Mas como será que houve evolução desse trabalho humano? Será que esse trabalho humano é justo para todos? Bom, a gente precisa entender este processo de produção. E aí vem o nosso primeiro tema de reflexão. Você já refletiu sobre como as mercadorias são produzidas hoje? Você sabe como acontece a produção nas fábricas? Qual é a importância das máquinas para a produção dessas mercadorias? E a energia? Será que tem um papel fundamental nessa produção? Como será o ritmo de produção nas fábricas? Esse é o primeiro passo. Você pode pensar sobre isso e responder aqui. Claro que, obviamente, os produtos são inestimáveis para a nossa organização de vida. Claro que a gente tem alguma noção sobre como é produzido. Escreve tudo o que você sabe, então, aqui. Nem que seja o mais básico possível, porque você deve saber que existe produção em linha de produção. Você deve até ter trabalhado em alguma delas, seja numa padaria, seja numa fábrica. Descreva este processo aqui pra gente. Beleza? Esse é o primeiro passo. Como segundo passo, um estudo um pouco mais aprofundado sobre a história da industrialização e do capitalismo. Podemos começar? Hein? Taca-lhe pau neste carrinho, Marcos. Então vamos começar essa análise sobre o capitalismo industrial. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que o processo do capitalismo se desenvolveu no Brasil e no mundo. E aí eu preparei uma coisinha para a gente ver aqui. Vejam só, como se deu a organização do capitalismo nesse processo. No princípio, nem todas as nossas atividades pareciam ser industriais, mas eram. A indústria, na verdade, não é uma fábrica que tem paredes e máquinas. A indústria é uma atitude humana, que visa satisfazer as necessidades de cada um de nós com o nosso trabalho, utilizando para isso uma energia. Então a indústria inicialmente era artesanal. Quando os nossos antepassados saíam para coletar produtos para comer, caçar, pescar, eles tinham um ato industrial de satisfação das necessidades. Era muito rudimentar. Eles usavam suas próprias mãos e coletavam.
E quando muito, se necessário, por exemplo, pegavam a pele de um animal e costuravam um tecido para poder se cobrir durante a noite. Era um trabalho manual, artesanal e rudimentar. O artesanato hoje ganha um pouco de conotação diferente, né? De características diferentes. É como se hoje em dia a gente tivesse muito mais habilidades manuais para fazer coisas muito mais complexas que antes. Mas na natureza do trabalho é a mesma. Utilizar a mão e não utilizar máquinas. Legal, né? E as manufaturas evoluíram, agora com trabalho coletivo. Enquanto o artesanato é um trabalho individual, a manufatura é um trabalho em grupo, que continua não utilizando grandes máquinas, grandes equipamentos evoluídos. Continua muito baseado nas capacidades manuais humanas, mas garante uma divisão do trabalho, onde cada um faz uma partezinha do processo produtivo, onde cada um faz uma etapa do trabalho. E o nosso material aborda isso. Dá uma olhada no nosso material, o que ele fala pra gente. Olha só. A manufatura, olha aqui no cantinho, ó. Vamos lá? A manufatura é uma produção que parte da produção artesanal, mas o trabalho é desempenhado por um grande número de operários. Continuamos usando muitas nossas mãos para o processo produtivo, mas a partir do processo manufatureiro, a gente divide as funções. Legal, né? O processo manufatureiro, então, implica em utilizarmos a mão de obra humana e suas habilidades, mas através de um trabalho coletivo, de um trabalho dividido, para que cada indivíduo faça uma parte do processo produtivo e para que, ao final, o produto esteja completo. Isso quer dizer o seguinte: é uma evolução do artesanato. Usa-se ferramentas simples, não usa-se tecnologia, mas necessariamente nós temos uma revolução. É melhor do que o termo evolução. Uma revolução na forma de produzir, porque agora a gente produz coletivamente. E é uma preparação para o processo fabril industrial moderno, que a gente vai ver em seguida. Vamos voltar lá, ó. A maquinofatura surge quando a gente insere máquinas automatizadas que substituem a mão de obra humana. Quando continuamos com a mão de obra coletiva, mas agora assessorada ou intermediada por máquinas. Onde as máquinas substituem muitos homens, mas outros tantos são obrigados a trabalhar com essas máquinas, que muitas vezes são praticamente automatizadas. Esse é o processo de indústria moderna que surge com as revoluções industriais. E aqui eu chamo de maquinofatura. Muito interessante, né? Bom, o que o nosso material aborda? O sistema manufatureiro capitalista, ele foi marcado pela divisão de tarefas. Olha que lindeza! Aqui a gente pode até grifar, porque isso é realmente muito interessante. Olha aqui, ó. Em que o trabalhador pode fazer o trabalho em etapas. E cada um faz uma parte. O trabalho é feito por diversos trabalhadores. Isso quer dizer que, basicamente, esse trabalho manufatureiro coletivo, como eu disse, era o primeiro passo para a indústria moderna. Quando inventamos as máquinas no século XVIII, a gente fez isso para satisfazer a necessidade de produzir mais e mais rápido e substituir a mão de obra humana, que teoricamente não era tão fabulosa assim e tão eficiente assim, nos olhos do dono da indústria, claro. Você poderia então usar a máquina para produzir mais em menos tempo. Por quê? Porque diferente do operário que antes fazia à mão, a máquina não para. Ela não para, não cansa e não fica doente. Ela quebra, mas você pode arrumar. A máquina então permitiu a produção em larga escala. E muitas vezes substituiu o homem, mas quase sempre só mudou o trabalho dele para um trabalho de assessor da máquina, em que o homem passou a trabalhar com
a máquina? A partir da lógica de organização da máquina. E aí? Ferramentas, máquinas e transformação da produção é a nossa primeira atividade que você precisa fazer. Ferramentas e máquinas fazem parte do nosso cotidiano de diversos trabalhadores. Preencha a tabela a seguir relacionada às ferramentas e máquinas utilizadas no exercício de cada ocupação. Por exemplo, costureiro, ferramentas, agulha, tesoura, moldes para roupas, máquinas que eles utilizam. Máquina de cortar tecido, máquina de costura. E o pedreiro? E o azulejista? Como será que eles usam ferramentas? A pá do pedreiro? A carriola? São máquinas? São ferramentas. Agora, e a betoneira? E a maquita que corta? São máquinas? Então, você pode responder isso aqui ou numa folha à parte para nos entregar mais à frente. A revolução industrial e a energia para movimentar as máquinas. A primeira revolução industrial é exatamente essa, a revolução que substitui o homem, a mão de obra humana, pela máquina. Eu preparei isso de forma mais bonitinha para a gente ver. Bora ver? Então olha aqui. A primeira revolução industrial foi uma transformação que o dono das fábricas, que aqui eu vou chamar de burguesia, realizou para tentar não ser refém da mão de obra humana, da mão de obra do operário. Como o burguês tinha muito dinheiro, e a gente diz que ele era dono dos meios de produção, quem são os meios de produção? Tudo aquilo que é necessário para produzir, que está na tabelinha aqui do lado. O dinheiro, o capital, a propriedade, o lugar onde a fábrica está instalada, a ferramenta que o trabalhador usa, a matéria-prima que ele compra, e aí o burguês ele só não era dono e alugava a mão de obra do operário, porque o resto, as máquinas, equipamentos, o lugar, tudo era dele, o dinheiro era dele. Então ele ficava refém da mão de obra, ele tinha que alugar a mão de obra. E ele alugava pagando a mão de obra do operário, pagando em salário. Entretanto, o operário tinha um certo poder sobre o patrão, né? Ele falava, eu quero ganhar tanto, senão eu não faço. Qual era a maneira do burguês se libertar desse poder do operário? Substituindo a mão de obra do operário por máquinas. Ele então investe para dominar a mão de obra, ele burguês, o dono da empresa, investiu em ciência. E aí vem a invenção das máquinas a vapor. As máquinas a vapor, através da queima do carvão mineral, fervem água e o vapor da água dá uma pressão. Igual na panela de pressão que roda o pino, assim também é na máquina. Quando esquenta o carvão e ferve água, a máquina roda e passa a produzir, apesar de automática e só sob supervisão humana, não usa mão de obra humana. A mão de obra mecânica passou a substituir em partes a mão de obra humana. E se tornou, como a gente vê aqui, autônoma, automática. Onde acontece isso? Na Inglaterra. Final do século XVIII, 1788. Com a invenção da máquina a vapor, o tear. Aqui na nossa cidade americana, os teares são muito importantes para a nossa economia. Os primeiros foram inventados, automáticos, claro, foram inventados na Inglaterra, na região entre Manchester e Londres, lá em 1786 a 88. O acúmulo de dinheiro permitiu que o burguês comprasse essas máquinas e, usando carvão, pudesse ter a mão de obra mecânica para produzir de maneira autônoma. Vamos ver no nosso material? Vejam, o carvão mineral ferve, queima, ferve as caldeiras e produz vapor. E aí, basicamente, movimenta as máquinas. Hoje em dia utilizamos muita energia elétrica para isso, né, gente? Não mais o carvão. Mas esse sistema, ele foi o sistema original de produção da indústria moderna. Então, as indústrias precisavam do carvão, precisavam também da tecnologia. Precisavam alimentar as caldeiras para produzir.
Legal, né? E aí vem a atividade 2. E aí chegamos, enfim, à atividade 2, sobre primeira revolução industrial e mudanças no espaço. Você pode observar as imagens na próxima página e dizer qual foi a diferença entre a imagem vista 2 e a imagem 1 e que elementos indicam o processo de industrialização. Olha aqui a imagem 1. Vejam, uma imagem ainda de campo de produção agrícola e aqui uma imagem já com industrialização. Essas são as grandes diferenças. E que elementos indicam a industrialização? A presença de fábricas, chaminés, né? E qual é a segunda questão? Como o estabelecimento das indústrias transformou o espaço geográfico? Basta você explicar o que você está vendo aqui e aquilo que você estudou, né? Ampliando a produção, tirando a parte de produção agrícola, substituindo pela produção de manufaturados, criando áreas mais poluídas. Você pode escolher um monte de informações aí a trabalhar. Legal, né? E aí chegamos às transformações das cidades e a Revolução Industrial. Esse texto vai mostrar pra gente como as cidades se modificaram a partir da Revolução Industrial. Por exemplo, nas cidades houve um aumento da quantidade de atividades de produção e serviços, também modificação das paisagens, maior número de construções, por exemplo, casas, prédios. Aos poucos se construiu o mercado consumidor. Muitas cidades cresceram e se tornaram de fato industriais. Por exemplo, Londres, na Inglaterra, nesse período, que já tinha 700 mil habitantes no século XVIII, uma das maiores cidades do mundo da época. E aí vem uma atividade reflexiva. O que a gente pode pensar sobre esse pensamento? O que a população urbana e as fábricas têm em comum? E como que era esse trabalho? Ele era bom ou ele era insalubre? Ou seja, ele causava doenças, ele era um trabalho extremamente ruim para a saúde humana. Olha as imagens. A gente pode refletir sobre o modo de vida dos trabalhadores e escrever aqui sobre o modo de vida e como eles se organizavam nas cidades. Maravilha, né? E aqui na página 18 chega um desafio e a hora da checagem, um resuminho para a gente concluir o nosso conteúdo. No próximo vídeo a gente vai continuar a partir daqui do tema 2. Tá bom? Estudem, façam os exercícios. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo neste coração e até a próxima. Tchau!